Olá, sejam bem-vindos ao canal depois de um longo período. Hoje eu quero falar sobre um tema que infelizmente é cada vez mais visível nas ruas do Brasil: o aumento da população em situação de rua. Os números são alarmantes e mostram que estamos diante de uma realidade insustentável. Fica aqui comigo até o final porque eu vou apresentar os dados e apresentar as iniciativas que estão sendo desenvolvidas em cidades brasileiras e que podem apontar caminhos para novas soluções. Para que você tenha uma ideia, em dezembro de 2023, o Brasil tinha cerca de 261 mil pessoas vivendo nas ruas. Apenas um ano depois, esse número saltou para mais de 327 mil, o que representa um aumento de 25% em apenas 12 meses. Se a gente comparar com o ano de 2013, o crescimento é ainda mais assustador. Naquela época, eram pouco mais de 22 mil pessoas em situação de rua. Isso significa que em pouco mais de uma década, esse número aumentou 14 vezes. Estamos falando de uma crise humanitária silenciosa que acontece a céu aberto diante de todos nós. Mas afinal, quem são essas pessoas? Segundo os dados mais recentes do Cadastro Único, a grande maioria tem entre 18 e 59 anos, sendo adultos em idade produtiva, mas sem oportunidades. Cerca de 9% são idosos e aproximadamente 3% são crianças e adolescentes. Um outro dado importante: mais de 80% dessa população sobrevive com até R$ 109 por mês. Isso representa menos de 10% do salário mínimo atual. E quando olharmos para a escolaridade, o cenário também preocupa. Mais da metade não concluiu o ensino fundamental. Ou seja, estamos diante de uma população marcada pela exclusão social, econômica e educacional. Mas afinal, onde estão essas pessoas? Geograficamente, a concentração é muito desigual. O Sudeste concentra 63% da população em situação de rua, sendo que só o estado de São Paulo abriga mais de 139 mil pessoas nessa condição, ou seja, quase metade do total nacional. Em números absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram a lista. Já em termos proporcionais, cidades como Boa Vista, Florianópolis e Belo Horizonte estão entre as que têm mais moradores de rua em relação à sua população total. E por que isso é insustentável? Bom, esse cenário é insustentável porque não se trata apenas de falta de moradia. Estamos falando de uma rede de problemas interligados, como desemprego, pobreza extrema, dependência química, falta de acesso à saúde mental e ausência de políticas públicas eficazes. Sem uma resposta integrada do poder público, a tendência é que esses números continuem crescendo e se tornem ainda mais difíceis de enfrentar. Mas será que existem alternativas a isso? Alguns municípios de Santa Catarina têm testado modelos diferentes de abordagem, principalmente em casos de dependência química severa. Na cidade de Chapecó, por exemplo, existe o programa Mão Amiga. Ele já atendeu mais de 600 pessoas, oferecendo não apenas internação, mas também cursos profissionalizantes, espaços de convivência, refeitório e até atividades como horta comunitária e piscina. Muitos desses atendidos conseguiram se reinserir na sociedade, o que é um bom sinal. Já em Florianópolis, a prefeitura criou um aplicativo chamado Acolher. Ele ajuda a identificar e acompanhar moradores de rua, inclusive com histórico médico e social. E em casos extremos, quando a pessoa oferece risco à própria vida, pode ser realizada a internação involuntária, sempre com laudo médico e acompanhamento psicossocial. Já em Blumenau, a lei prevê que a internação só pode acontecer quando todas as alternativas voluntárias já foram tentadas e exige relatório de uma equipe técnica, garantindo mais segurança jurídica e social. E em cidades como Criciúma e Balneário Camboriú, programas semelhantes estão sendo discutidos e colocados em prática, sempre com a mesma lógica: acolhimento, tratamento e, quando necessário, a internação involuntária como medida extrema. É claro que esse tipo de medida gera debates intensos. De um lado, há quem defende a internação involuntária por salvar vidas, porque muitas vezes a pessoa não tem mais condições de decidir por si mesma. Do outro lado, outras pessoas lembram que é preciso muito cuidado para não ferir direitos fundamentais e que sem uma rede de acolhimento estruturada, a simples internação pode ser apenas uma solução temporária. Ou seja, o desafio é encontrar equilíbrio entre garantir a dignidade e a autonomia e ao mesmo tempo evitar que vidas sejam perdidas. O que fica claro é que não existe uma solução mágica, mas sim existem caminhos. Programas de moradia como o modelo Housing First, que garante primeiro a casa para depois trabalhar questões de saúde e emprego,
políticas integradas de educação, assistência social e capacitação profissional, além de que em situações de extremo risco, medidas como a internação involuntária, sempre acompanhadas de suporte médico, social e familiar. Se você acredita que esse tema precisa ganhar mais espaço, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu o comentário com a sua opinião. Você acredita que a internação involuntária é um caminho válido ou acha que existem alternativas melhores? E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando esse tipo de debate que impacta diretamente na sociedade. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!